É isso aí, pessoal. Nós vamos aqui hoje ver a minha operação que eu fiz no Shao USD no dia 17/11/2025, aqui no nosso MT5, né, no MetaTrader 5. Então nós estamos aqui com o gráfico do Shao USD, ouro versus dólar americano, né? E nesse ponto aqui que eu cheguei, ó, no gráfico, ele estava aqui tinha rejeitado esses topos aqui, tá vendo? Ele meio que rejeitou aqui, fazendo um recuo aqui, deixando esses pavios aqui, esses dojis, né? Formando esses gatilhos interessantes aqui para rejeição de topo. Então ele deu indícios que iria realmente corrigir o preço para baixo aqui, né? Aí o que que eu fiz? Eu aguardei ele fazer a correção aqui, nesse momento que eu cheguei no gráfico, ele está fazendo essa correção aqui, depois desses topos. Aí ele meio que rejeitou aqui. Aí se ele parou de subir aqui, parou de romper para cima e parou de romper para baixo, a gente vai e aplica a ferramenta retração Fibonacci, né? Que é o que a gente usa no nosso método Fibos, né? Então, aplicando a retração Fibonacci aqui desse último fundo aqui, onde ele parou de romper para baixo, até o último topinho lá, onde ele parou de romper para cima, né? Então a gente tem vamos dizer assim, esse movimento aí de baixa, né? E fala essa pernada do mercado aí, essa micro pernada aí, né? Não é tão grande assim, mas é uma micro pernada, né? Então, o que que a gente achou aqui? Ó, aplicando a retração da FIBO, nós temos aqui uma mínima aqui do movimento, ele foi, desceu, aí fez meio que um final do movimento aqui, e quando acontece meio que essa rejeição aqui, ó, ele tentou aqui rejeitar aqui, não conseguiu, tornou descer, só que apresentou esse padrão aqui, ó, de subida aqui, ó, que a gente conseguiu constatar esse padrão de subida na seguinte projeção, que essa aqui é a retração Fibonacci. Aplicando a projeção, que é aquela que a gente aplica assim quando o mercado é comprador, a partir do momento que ele vira vendedor, que ele acontece um ponto de ruptura, então a gente projeta o último pivô, aqui a ponta do pivô, até o ponto de ruptura aqui, ó. Então a gente tem meio que uma projeção, um espelhamento do preço aí, ó, um espelhamento do movimento para baixo. Eu uso aqui, no caso, a projeção 100 para 100, né? 1 para 1, e também a 161,8, que é um nível interessante da Fibonacci aí, né? Então vamos fazer a projeção aqui, ó, projetando aqui no último pivô aqui, até o ponto de ruptura. Olha que interessante, ó. Olha onde é que acontece a magia da coisa, ó. Tá vendo? Ó, pronto. Vou dar uma ajustadinha aqui, que pode ficar errado. Pronto. Olha, tá vendo? Ó, ou seja, esse espelhamento aqui desse pivô aqui, ó, do preço, até no ponto de ruptura, ó, esse espelhamento aqui, ó, para baixo, 100% para baixo, ou seja, 1 para 1. Olha onde é que deu aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que esse mercado é rejeição aqui, esse preço vai rejeitar esse fundo aqui. Então, veja só, Fibonacci, apliquei a Fibonacci aqui. Quando você aplica a Fibonacci, aí você tem aqui o início do movimento, final do movimento e os 50% do movimento, que é essa linha aqui dos 50, ó, tá vendo aqui, ó, onde está passando a seta de mal aqui. Então, quando ele rejeita esse fundo, a gente entende que ele vai para os 50% do movimento. Então, se ele rejeita esse fundo, ele apresenta esse padrão aqui de rejeição, obedecendo justamente o espelhamento dos 100% da projeção de Fibonacci. E ele vai em alta velocidade aqui, subindo aqui. Gente, é certo que ele vai até pelo menos até os 50% do movimento. Pelo menos. Então, uma subida aqui, ó, mesmo antes de romper, mesmo antes de confirmar, é certeiro. É muito pouco provável de não dar certo. Veja só o que eu disse. Mínimo do movimento, máxima 50%. Isso quer dizer que o mercado, se ele apresentou essas rejeições aqui, ele vai para os 50%.
E ainda com essa confluência interessante aqui, que é essa projeção da FIBO aqui nessa linha de 100%, ó, tá vendo? Bateu aqui no 100%, ele deu alvo aqui, o outro testa para baixo um pouquinho, sobe desenfreadamente. Pode subir que vai dar game, como deu aqui, ó. Eu entrei aqui, até um pouco atrasado, porque eu estava meio disperso e tal. Entrei um pouco atrasado, mas mesmo assim, entrando atrasado, olha só, entrei aqui e saí aqui, tá vendo? Que era nos 50%. Poderia ter saído mais para cima? Sim, poderia. Mas como minha meta é pouca aqui, eu estou já com a meta batida do mês, então não tem que ser tantos pontos. Mesmo assim, fiz 300 e poucos pontos aqui no Chá USD, que é bem interessante, né? 300 pontos no Chá USD são a um micro lote aqui, mini lote são 3 dólares. A um micro lote, 30 dólares. E a um lote padrão, 300 dólares. Então, não é pouca coisa. 300 pontos no Chá USD, ouro versus dólar, é uma pontuação bem interessante, né? Então, entrei aqui, onde está essa seta azul, caí aqui nos 50% do movimento, que é onde a gente entende que ele rejeitando o fundo, ele vai, e ele foi até aqui. Agora, por que ele foi até aqui? Vamos ver. Vamos aplicar a projeção novamente. Até onde parou essa aqui seria um ponto interessante de recomeçar a projeção. Então, vamos lá. Até nessa linha. Comecei aqui, até no ponto de ruptura, onde ele era vendedor e passou a ser comprador. Então, a gente chega aqui no ponto de ruptura e pá. Olha a magia de novo. Pá. E pronto. Só ajustar aqui. Só um momento. Aqui. Viu que, tá vendo? Até aqui no 100% novamente desse espelhamento aqui, ó, espelhei aqui, ó, um para um, o mercado vai lá no 100% e meio que cravou aqui, né? Então ele cravou aqui, apresentou um padrão de descida, não quis subir até a de 161,8 e nem a máxima do movimento. Nesse momento ele quis voltar aqui embaixo, pegar certa liquidez, certos contratos que estavam aí. Ele perdeu força aqui, ó, perdeu força de rompimento, tá vendo? Que ele vai lá embaixo, pega os contratos, aí sim, com bastante força, ele nega. Olha só que interessante, olha onde é que ele pegou novamente aqui a 161,8 dessa projeção que eu fiz, ó, que eu ando com duas linhas lá de 100, espelhamento 100% e acrescento 161,8%, que é um nível interessante de Fibonacci. Então, ele, olha só que interessante, ele voltou novamente para pegar a liquidez, achou a linha de 161,8, deu alvo nessa linha, apresentou um padrão lindo de subida aqui, ó, três candles aqui, ó, um dá alvo, o outro nega a descida, retorna para o alvo, o outro testa e sobe. Sobe, 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 sobe. Até o quê? Até as máximas aqui, onde que ele estava trabalhando. Aqui, ó. Primeiro ele chegou aqui, depois ele chegou aqui, então quase que chegou nessas máximas aqui. Tem um porquê dele não ter chegado aqui e não tocado essa linha nem essa aqui que é a máxima, mas isso aí são outras projeções aí, mas não vamos falar sobre ela agora, ok? Então, minha entrada no Chá USD de hoje, dia 17 de 11 de 2025, foi essa. Como eu disse, eu peguei essa rejeição aqui até os 50% do movimento, mas eu fui até apenas os 50%, não quis pegar mais essa outra projeção. Ele poderia ter vindo aqui, sim, pois se ele teve um ponto de ruptura aqui, então se eu projetei essa linha de 100% para cima, eu teria que acreditar que sim, que ele viria aqui no 100%. Só que como minha meta é pouca, não achei necessário pegar essa pontuação. Então só os 300 pontos aqui para mim, hoje, e, estava de bom tamanho já, né? Vamos dizer assim, né? Então é isso aí, pessoal. Eu só queria mostrar para vocês a minha entrada no Chá USB de hoje e eu vou postando vídeos aqui, né, de minhas entradas, vídeos falando sobre minha leitura aqui, que eu quero que vocês conheçam, né? Se vocês verem que é baseado em gráfico duplo, né? Ó, não tem indicadores, médias, Bubbles de Bollinger, histograma, estocástico, não tem nada disso.
só mesmo o gráfico puro, puro price action, né? A pura ação do preço, vamos dizer assim. Então a gente só trabalha mesmo assim, mensurando tamanhos dos pullbacks, mensurando as projeções do preço, né? Através das projeções FIBO. E daí o nosso canal, né? FIBOS, o nome do nosso canal, então remete a isso, né? A gente trabalha com as retrações, projeções Fibonacci, né? E espero que vocês tenham gostado e vamos aí nos conhecendo mais aí. Eu vou sempre postar uns vídeos aqui para vocês. E tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!